Março é o mês da conscientização sobre endometriose, uma condição que afeta milhões de mulheres, mas que ainda é cercada por silêncio, dor normalizada e diagnósticos tardios. Falar sobre endometriose é falar sobre qualidade de vida, sobre escuta, sobre fertilidade e principalmente sobre informação. Hoje reunimos diferentes olhares para essa conversa, até porque a endometriose não é uma pauta isolada. Ela atravessa corpo, emoções, projetos de vida e muitas vezes o sonho de engravidar. Esse é um espaço para esclarecer, orientar e trazer luz a um tema que merece atenção e respeito. Seja bem-vinda a essa conversa. Hoje estamos aqui com a doutora Carol Hursi, médica parceira da AN Medicina Reprodutiva, com algumas dúvidas que nossos seguidores mandaram pra gente e também para explicar um pouquinho mais sobre endometriose. Seja bem-vinda, doutora Carol. Muito obrigada. A primeira pergunta que já nos fizeram, que a gente recebeu foi: o que é endometriose e por que ainda é tão difícil ela ser diagnosticada cedo? Então vamos lá. Então, primeiramente, a gente precisa entender que a gente realmente precisa dessas ações, né, de conscientização da endometriose. Então, vamos explicar de uma maneira bem interessante como é que seria a endometriose. Então, a endometriose, ela é a presença lá da camadinha interna do útero, que é chamada de endométrio, em lugares que não era para ele estar. Então, a endometriose é essa presença desse tecido que é responsivo, ou seja, ele responde aos estímulos hormonais, normalmente da gente, do nosso ciclo, ele responde, mas ele responde e ele está fora do útero. Então, a endometriose, ela é uma doença estrogênio dependente, ou seja, eu vou estar produzindo meu estradiol, meu estrogênio durante o meu ciclo menstrual, todas nós fazemos isso, né? E esses focos de endometriose, esses focos de endométrio fora do útero vão responder a esse estímulo. Tem que estar num foco que seja responsivo. E ela é estrogênio dependente e crônica. Então, a endometriose, ela é uma doença estrogênio dependente crônica, inflamatória. A gente precisa entender o contexto da endometriose. E é difícil, né? Quando a gente se coloca no lugar de um adolescente que está passando por uma dor, que eu tenho certeza que a gente vai falar de sintoma, quando a gente está se passando entre os 30 e 35 anos e o bebê não vem, né? Então, a infertilidade. Então, a gente precisa entender a endometriose no contexto, na base, para a gente chegar ao que realmente ela vai causar em nós mulheres. E é difícil de a gente fazer o diagnóstico. O que acontece? A gente normaliza a cólica, né? Então, a gente está acostumado. Minha avó, quando tinha cólica, tomava lá um remedinho, então é normal. Mas eu sempre vi minha mãe sofrendo de cólica. E aí, o que acontece? Vira esse mixter, né, de todo mundo achar que cólica é normal, e adolescente acaba não falando a verdade para o ginecologista. Aí aquela mulher entre os seus 20 e 27 anos fica apreensiva. Se a minha amiga ali do escritório, né, toma esse remédio, eu vou tomar, tem uma certa melhora, depois não. Então, eu acho que é isso que a gente precisa. A gente precisa conscientizar, eu acho que é isso que é a nossa função como profissionais da área da saúde, que tem esse alcance de falar para as mulheres: cólica não é normal. Então, quando a gente pega e coloca todo mundo no mesmo igual, a cólica é tudo igual, todas as mulheres são iguais, não somos. Você comentou sobre a cólica, né? Então eu imagino que esse seja um sintoma mais comum, né? A cólica forte. Então vamos falar um pouquinho sobre outros sintomas que são bem comuns e que talvez a gente também possa banalizar no nosso dia a dia. Então vamos lá. Quando a gente fala de sintomas, é tudo aquilo que está relacionado com a doença, com a patologia e tudo mais. E o que é a endometriose que a gente aprendeu? Que é o foco do endométrio, a camadinha que é para gente engravidar ou para menstruar, e tá em outros lugares. Se tá essa camadinha, essa presença, esse foco tá em outros lugares, os sintomas não vão ser só cólica da menstruação. Então eu posso ter dor à evacuação, eu posso ter dor no momento da micção, né? Eu posso ter dor para ter relação sexual. E o que é importante a gente lembrar da ciclicidade. Tem mulheres que vão menstruar de 28 em 28, 30, 32, 35, que é o normal.
Então, o que a gente precisa entender? Será que todo mês você está apresentando aquele sintoma? Vamos acender a luz. Uma informação importante. Então, a ciclicidade, né? Não vale só a gente pensar da TPM, que todo mundo fala que mulher é cíclica só por conta da TPM, não é verdade? Então, a gente não pode só pensar nisso. Então, a gente tem que pensar em sintomas cíclicos, então, que estão ali vendo. Por quê? A gente vai correlacionar com o ciclo da mulher. Muitas mulheres ficam por anos tratando de síndrome do intestino irritável. Poxa, nunca nem pensei que poderia ser endometriose. Por quê? Porque ela chega na ginecologista, ela fala, não, doutora, eu tenho síndrome do intestino irritável, essa cólica tá tudo bem. O que acontece? Acaba camuflando. Então, a gente precisa entender, os sintomas são importantes, a gente não pode banalizar os sintomas, é uma conversa muito séria que você precisa ter com a sua ginecologista, né? Conversa, abre o coração, fala, doutora, eu estou preocupada. E no último consenso, né, sobre endometriose, a gente pode apresentar tudo isso e ainda ser lesões pequenas. Então, a gente não tem como falar, ó, uma lesão pequenininha, sintoma pequenininho. Uma lesão muito grande, intensidade dos sintomas graves, né? Então, a gente precisa, o que a gente precisa é uma ginecologista que te escute, que te entenda e que tente trazer luz, trazer diagnóstico para sua dor. E a gente não pode normalizar. Então, isso que é muito importante. Eu estava pensando enquanto tu comentava, quando eu descobri a minha endometriose, a cólica foi a principal alerta para eu buscar o meu ginecologista. Tem uma diferença entre uma cólica que é normal e a que a gente precisa buscar ajuda, ou toda cólica é um sinal de alerta? Toda cólica é um sinal de alerta. E a gente acha, né, que só quem não é da área que acaba se perdendo. Eu demorei para descobrir a minha. Eu era, na época, chefe de serviço, então eu trabalhava demais e assim, todo mundo sabia quando eu ia estar menstruada. Sim. Por quê? Porque eu estava no pronto-socorro tomando remédio. Sim. Então, assim, pra mim era uma cólica incapacitante, mas eu cresci ouvindo o quê? Cólica é normal, todas as mulheres temos. Imagina, é que você é mais sensível à dor, né? E eu fui uma daquelas que demorei muito para ter o diagnóstico de endometriose. Então, quando eu vejo uma oportunidade dessa de conscientização a tantas mulheres, tem estudos falando em 190 milhões de mulheres ao mundo que sofre de endometriose. Então, se a gente conseguir conscientizar uma que seja, a gente já atingiu o nosso objetivo nessa manhã, né? Então, eu acho isso muito importante, falar de endometriose, porque eu passei por isso. Sim. E sendo da área. Né? Exatamente. Então, assim, para você ver como a gente, e é uma coisa pessoal, a gente acha que, não, tá tudo bem, essa cólica é porque eu tô muito nervosa, eu passei muito estresse no trabalho, então esse meu ciclo vai ser mais difícil. E qual que é o mais triste de todos os sintomas? A infertilidade, né? Exatamente. Porque para aquela mulher que ela não deseja gestar, ela não deseja ter seu bebezinho, né? A gente vai fazer controle de dor, a gente vai fazer aporte para melhorar essa sintomatologia, seja intestinal ou seja da bexiga. A gente vai dar esse suporte. Mas e as alterações anatômicas de qualidade do óvulo que a endometriose vem trazer para nós tentantes? Então, para mim, foi muito difícil conviver com a endometriose porque eu passei por todos os sintomas. Eu tive a dor, eu tive a infertilidade, eu precisei operar. Então, é muito importante a gente poder falar de endometriose. E você descobriu quando você foi tentar engravidar ou descobriu endometriose antes? Então, eu descobri quando eu fiz a minha preservação da fertilidade lá com 33. Aí que eu descobri. Sim. Mas eu já tava no serviço, trabalhando loucamente. E aí, mesmo com o tratamento, as dores já não conseguiram mais controlar. Sim. Falei, bom, agora complicou. Acho que agora é melhor a gente fazer uma avaliação. Sim. E aí que eu fui realmente descobrir endometriose. Sabe o que é o pior? De 8 a 10% dos casos, você pode não pegar nem lesão. Então, você tem o sintoma, ele é cíclico, a paciente sofre, está evoluindo para infertilidade, você faz uma ressonância, não tem lesão, mas se você olhar lá no final do laudo da ressonância, o que eles falam? Mesmo na ausência de uma lesão, ainda é possível se ter a endometriose. Faça correlação clínico-laboratorial. Então, a gente precisa entender sintomas. Não fiquem frustradas se você vai fazer uma pesquisa de endometriose, vai fazer os exames e não vem nada. Se você tem endometriose ou sintomas,
A gente vai tratar como se fosse endometriose. Existe uma idade mais comum para o diagnóstico, né, dentro da tua prática? O que tu acompanha, assim, tem uma idade, é mais adolescente, é mais essa mulher que está começando a pensar em engravidar e muitas descobrem quando vão começar a engravidar, como é que é isso? A gente vê assim, realmente fazer diagnóstico na adolescente é muito difícil. A mãe vai lá, dá o remedinho, né, controle da dor, né, aí sabe que adolescente às vezes não consegue se expressar na sua dor, aí tá lá no grupinho de as amiguinhas, mas ninguém tem cólica, só eu que vou falar que eu tenho cólica, né, então fica um pouco mais difícil da gente fazer o diagnóstico. Hoje, infelizmente, a média pra gente fazer o diagnóstico é de 8 anos. Nossa. Muitos estudos ainda, os europeus falam lá é de 6 a 7. A gente ainda fica entre 8 e 10 anos para descobrir o diagnóstico de endometriose. Vivendo com uma dor que te desabilita para tu viver, trabalhar, se relacionar. Exato, e assim, é incapacitante. É uma dor incapacitante. Você não consegue ir para a escola, você não consegue fazer sua prova. Então, na adolescente, a gente tem essa dificuldade. Na mulher adulta, o que acontece? Muitas delas, por medo de engravidar, já estão fazendo uso do contraceptivo, seja ele via oral, adesivo, intramuscular, os de longa ação, são sistemas intrauterino de liberador de hormônio, até os implantes, né? E isso camufla a endometriose. Não trata, mas camufla os sintomas. E aí ela fica usando anticoncepcional, achando que tá tudo bem, E aí, quando ela fala assim, bom, agora eu encontrei meu príncipe encantado, doutora Carol, e agora eu quero ter bebê. Né? E a gente tira essa parte do contraceptivo e aí vem uma dor muito forte, vem essa dificuldade, a dificuldade para ter relação sexual, seja na penetração ou seja na profundidade. Aí a gente faz o diagnóstico de endometriose. E aí elas falam assim, nossa, mas nunca ninguém falou. Não você estava usando anticoncepcional há quanto tempo? Sim. Né? Então você ficou ali escondendo aquele seu sintoma. E o tratamento para endometriose é sempre cirúrgico ou não? Depende do caso? Como que a gente vai tratar a endometriose, né? Então a gente tem que pensar no objetivo. Qual é o meu objetivo que eu quero ter para você? Então a gente precisa entender que na medicina, eu sei que a gente hoje tem muitas técnicas, né? Dos apps, do chat, da internet. A gente precisa entender que a gente precisa individualizar. Então, a gente precisa acolher aquela paciente, individualizar o tratamento, individualizar o objetivo. Pode ser que, para você, o seu objetivo é ter uma relação sexual sem dor com o seu marido. Então, vamos dar remédio para dor, vamos tentar bloquear sua produção hormonal, vamos tratar sim, vamos fazer tratamentos clínicos. Para mim, eu só não quero engravidar. Doutora, eu tenho lesão de endometriose, eu já tive várias pacientes que tinham lesão de endometriose na ressonância que a gente pediu para fazer o tratamento ou para fazer qualquer coisa. Não tenho queixa nenhuma. É muito subjetivo. E por isso que a palavra mais importante de acompanhamento é a individualização. Então, para mim, é a dor? Não, vamos potencializar os analgésicos. Sim. Comecei com os analgésicos, não deram certo, vamos mudar a estratégia. Né? Vamos bloquear a parte da produção hormonal, que é princípio de qualquer tratamento de endometriose. Então, a gente precisa entender qual que é o objetivo. Não, doutora. Meu objetivo é igual da senhora, engravidar. Então tá, agora a gente vai ver. Será que distorceu a anatomia? Então o meu ovário já não tá mais tão no local que era para estar, as minhas tubinhas uterinas estão todas em posição que não é anatômica, ou seja, vai ter uma dificuldade de eu engravidar, né? Mas qual que é a sua reserva ovariana? Então, antes da gente pensar numa cirurgia, a gente precisa contagem de folículos antrais, fazer um bom AMH para ver se compensa. Compensa eu mexer nessa cirurgia, mexer nessa cavidade, de repente correndo o risco de diminuir minha reserva ovariana, se tiver um endometrioma, porque a endometriose ela pode estar no ovário, pode estar na bexiga, pode estar no intestino. Tem relatos, mas é muito raro, de até no tórax. Nossa. Né? Então a gente precisa entender. Então o tratamento não é uma receita de bolo. Infelizmente, a endometriose, né? Então a gente tem muitos suplementos que podem auxiliar, controlar esse processo inflamatório. A gente precisa devolver qualidade de vida para as pacientes que têm endometriose. E para você, qualidade de vida é o quê? É ter uma boa relação? É menstruar? É sem dor? É engravidar? Entendeu? É parar de toda vez que vai evacuar ter uma dor.
Então, eu acho que é isso. Qualidade de vida é você devolver para a sua paciente um estado de bem-estar. Que eu não sei o que é bem-estar para ela e você também não pode avaliar. Então, cada uma tem o seu estado de bem-estar. E ela é uma doença que ela evolui com o tempo, a partir do diagnóstico ela fica daquele jeito e fica assim para sempre. Ela evolui. Até depois do tratamento ela pode retornar? Pode. Tem estudos que falam de 15 a 20% de reincidência. Mesmo se você faz uma boa cirurgia, porque qual que é a intenção da cirurgia? É você entrar, começa a paciente. Eu costumo brincar com meus pacientes, eu falo assim, endometriose não dá uma segunda chance para operar, né? Então essa história de second look na endometriose é melhor a gente não esperar. Então você vai operar a endometriose, opera com uma equipe bem focada em endometriose, olhos treinados para endometriose, aquela pessoa que olha e fala, realmente vamos operar assim, vamos fazer assado. Na grande maioria das vezes, pode ser por videolaparoscopia, mas agora tem a robótica, e pegar pessoas, profissionais treinados para essa cirurgia, com o olhar treinado mesmo. Essa é a grande verdade. Hoje a gente sabe que a gente precisa de cada vez mais de treinamento. Então você entra para a cirurgia. Aí a intenção é o quê? Retirar todos os focos daquele endométrio que está fora do útero, certo? Em estudos de 15 até 20% pode ter recidiva, mesmo se você já tenha tirado tudo, entendeu? E a própria menopausa não zera a endometriose. Olha só. Por quê? Porque a gente fica ainda com um pouquinho de produção do estrogênio bem baixinha. Entendeu? Então, por isso que a gente precisa, é um acompanhamento multidisciplinar, né? Então, é um acompanhamento com uma boa nutricionista, é o acompanhamento com o cirurgião se tiver uma lesão de intestino, é o acompanhamento com o médico da reprodução para ela poder engravidar. Então, a gente precisa tentar fazer equipe multidisciplinar para a gente acolher. E não para a gente ficar, não, eu sou ginecologista, eu vou cuidar de tudo, desde a nutrição, desde do tratamento, da cirurgia. Então, a gente precisa fazer uma equipe multidisciplinar para dar um bom acolhimento. Eu lembro que quando eu fui diagnosticada, a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar muito. Então, eu encontrei vários vídeos de mulheres que diziam que se trataram 100% apenas com mudanças nos hábitos de vida, com dietas, exercícios. O quanto disso realmente impacta? O estilo de vida é algo que impacta na endometriose? Vamos lá, o estilo de vida, e é importante a gente falar, porque ele vai impactar para tudo. Sim. Né? Então, o que a gente tem que entender? Somos responsivos à produção hormonal, ao sono reparador, à qualidade da alimentação. A gente é a resposta disso. Nós somos resultados das nossas escolhas, seja nutricional, seja do sono, seja ter ou não ter exercício, seja ter ou não ter filho. Somos resultados das nossas escolhas, né? E o que a gente falou da endometriose? Que ela é uma doença inflamatória. Então, tudo que eu puder fazer no meu corpo para que eu diminua esse processo, eu vou melhorar, né? Então, assim, quando você pega alimentos, eu vou comer alimentos que sejam pró-inflamatórios, ou seja, que pode deixar meu organismo mais inflamado, ou eu vou fazer alimentos melhores, né? Então, a famosa frase, descasque mais e abra menos. Sim. Né? Então, se eu tenho uma boa alimentação, então não vai só melhorar a minha endometriose, vai melhorar a minha parte de colesterol, vai melhorar a minha parte da minha produção hormonal, vai melhorar o meu estresse. O sono reparador vai melhorar quem? O meu cortisol. Então, eu vou ter o sono, é importante, e hoje tanto até tem a medicina do sono, né? Grupos estudando o sono. Por que isso não é importante? Porque é aquele momento que a gente tem que falar pro corpo, agora a gente vai dormir, e a gente vai restartar o corpo durante a noite, e amanhã a gente vai estar pronto para um novo dia. Ah, mas doutora, eu não consigo dormir às 8 horas, que todo mundo fala que... Se você tem um sono reparador entre 5 e 6, tá tudo bem. Não vamos começar a comparar até a hora de sono. Exatamente. Né? A gente tem que parar de viver em comparação. Cria uma pressão também, de estar fazendo tudo errado, de não estar conseguindo. Eu não tô conseguindo dormir de 6 a 8. Mas eu te pergunto, você acorda disposta? Você acorda e fala, um novo dia começando, eu vou trabalhar, eu vou pegar meu metrô, vou pegar meu ônibus. Ou você acorda, nossa, acorda arrastado, eu preciso 5 minutos da soneca. Então o sono, isso é importante. O sono, a atividade física para te ajudar nesse processo inflamatório, a alimentação correta. E hoje a gente fala muito de mindful, né? Então, assim, a questão de você ter um tempo para você, se desconecta de tudo, observa seu corpo, vai fazer um yoga, vai fazer uma técnica de meditação. Doutora, eu não sei fazer meditação, eu durmo. Tá tudo bem, se durante a meditação
o seu corpo tá pedindo para você dormir, respeita seu corpo. Exato. É aquele momento. E ali, dali 5 segundos, 5 minutinhos, você já volta diferente. Então, ela vai melhorar isso. É o processo inflamatório, a melhora da dor. A paciente começa a se perceber mais. É assim, quando a gente vê os estudos das pacientes se dedicando para a qualidade de vida, tudo vai melhorar, né? É verdade. E a paciente com endometriose é uma paciente que precisa fazer um acompanhamento a longo prazo? É algo que acompanha ela durante toda a vida? Então é assim, quando a gente tem, vamos optar então por um tratamento clínico, cortando a produção hormonal, e aí muitas não aceitam, né? Então é assim, aquelas que aceitam o tratamento clínico e estão usando hormônios, geralmente a gente vê esse ventre a cada 3, 6 meses, né? Pra ver, você se adaptou ao tratamento? Está tomando certinho, né? Qual a sua dúvida? Você está fazendo uma boa adesão ao tratamento? Sim. Né? Porque quando a paciente já chega, depois de 8 anos, sofrendo com dor, né, ou com infertilidade, e aí você fala assim, ó, esse é o tratamento, aí ela já passou por tantas pessoas, tantos profissionais, ela fala, isso não vai dar certo. Fica desacreditada, ou faz 1 semana, 2 do tratamento, não dá resultado, já desanima. A gente precisa garantir essa adesão ao tratamento, entendeu? Então, isso é muito importante. Tem tratamentos clínicos que a gente vai fazer, até antes de uma cirurgia, para tentar diminuir aquela lesão, para ser uma cirurgia mais rápida, né? Então, a paciente com endometriose, sim, ela vai ter que ter acompanhamento toda a vida, né? Porque, como eu te falei, mesmo na menopausa, não zera toda a endometriose, né? Então, a gente vai ter que, sim, acompanhar, para a gente ver quais são as doenças que estão vindo associadas a esse processo inflamatório dela. Então, com certeza, ela tem que ser acompanhada. E o tempo dela ficar retornando no consultório vai depender do tratamento que a gente passar. Entendi. E a fertilidade? Quando ela começa a ser uma preocupação ali para a paciente que tem endometriose? Agora ela tocou na ferida. Então, vamos lá. Vamos lá. Sobre fertilidade. Fez diagnóstico, mexeu na ferida. Então é assim, descobri endometriose. E aí eu tô com os meus, sei lá, chuta uma idade aí, senão só eu que falo, 37, demorou pra descobrir, né? Demorou. Então tá com 37, daí a gente vai fazer a avaliação, vamos ver a sua reserva ovariana, aí eu vou te perguntar, e aí, o que você quer da sua vida reprodutiva? Você quer ser mamãe? Você não quer ser mamãe? Ai, doutora, eu tenho um sonho de ser mãe, olha, eu sempre sonhei em ser mãe. Tá bom, a gente já tem o marido, o casal tem que estar no time igual, né? Eu vejo isso muito no consultório. Quando as mulheres querem acelerar, eu quero, eu pergunto, o marido tá junto? Ai, doutora, então eu vim só para passar para ele, porque a gente ainda tá se programando, né? Então isso é importante, os dois têm que estar no mesmo time. Sim. Né? Então, descobrindo endometriose, já me preocupo com a minha fertilidade, isso é fato, né? Aí eu vou te perguntar, o que a gente vai fazer com esse assunto, né? Você quer engravidar quando? Ah, doutora, não. Agora eu passei lá no serviço e o meu chefe vai me mandar pra França fazer um upgrade, né? Um fellow, alguma coisa. Eu só volto daqui 2, 3 anos. Bora congelar. Bora congelar, assim, é sem titubear. Ah, mas doutora, eu vou congelar óvulos ou embrião? Próxima pergunta. Se ela faz. Depende de você. O que a gente sabe? Quem que aguenta mais o descongelamento? Óvulos ou embrião? Embrião? Sim. Marido, topa? Então vamos pra embrião. E já deixa lá guardadinho, né? Ah, não, doutora, eu gostaria de congelar só óvulos, porque vai que eu consiga engravidar naturalmente e não preciso usar os óvulos. Também tá tudo bem, então a gente fica com óvulo. Por isso que é difícil a gente falar, ó, a resposta é essa, faz isso, faz aquilo, porque a gente precisa entender. Ah, eu descobri endometriose, tenho uma boa reserva, eu tenho um bom AMH, uma boa contagem de folículos antrais, sou jovem, né? Mas tem uma distorção da anatomia, ou seja, as coisas lá não estão muito na posição que era para estar. Sim. Bom caso para operar. Por quê? Eu dou a chance dessa parte anatômica voltar para o lugar que era. Sim. Ela tem uma boa reserva, então a gente tem um pouco de tempo para lidar com tudo isso, e aí a gente tenta engravidar. Olha só. Entendeu? Ótimos planos, né? Depende do que cada um vai querer. Pois é, se você só me mandar paciente com 37, eu não vou conseguir fazer muito disso. Agora, se você me ajudar e mandar as pacientes mais novinhas, aí a gente consegue. Eu tô com essa endometriose, descobrimos uma lesão importante, e seu foco é dor.
Você não quer ouvir falar de gestação. Uhum. Vamos tentar primeiro o tratamento clínico? Tá comigo? Vamos. Eu te dou um prazo, ó. Me dá 3 a 6 meses. Não gostou? Tá muito difícil? A dor piorou? Então é cirúrgico. Independente da reserva, independente da dispersão anatômica, pode ser que o foco de endometriose pode estar ali num lugar que te causa muita dor. Sim. Uhum. Entendeu? Uhum. Então não dá pra gente fechar as portas e falar, olha, se é isso, infelizmente. É individualizado de acordo com o que está tirando a sanidade daquela mulher naquele momento, né? É tirando a gente do eixo. Tirando a gente do eixo. E a gente sai desse eixo por detrás, né, das câmeras, porque a gente não pode sair do eixo no serviço, a gente não pode sair do eixo, não, pro relacionamento, a gente ainda tem que manter, assim, toda uma postura e por dentro sofrendo de endometriose. Exatamente. Entendeu, né? Então é isso que a gente precisa, é ouvir, é acolher, individualizar e pensar o que é o melhor pra você. Pode ser que o seu tratamento não tenha nada a ver com o meu. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Porque além de tudo, a gente ainda passa pela essa doença de forma solitária, né? Muito solitária. Muito obrigada pelo papo, doutora. Foi ótimo te receber. Obrigada, fico à disposição, que eu quero deixar de mensagem para todas nós que estamos acompanhando, né? Esse podcast, essa conversa tão leve, né? Sem cobrança, sem script. Acho que isso que é o mais importante, né? Deixar fluir. É que se você tá sentindo dor, qualquer tipo de dor, ou conhece alguém que sempre reclama lá no serviço, na escola, na academia, na balada, sua amiga, nem sei se hoje fala balada ainda, né? Pois isso mesmo, eu não sei, acho que eu tô fora do comércio. Ajude essa mulher, né? Eu acho que a gente tem que fazer a fofoca do bem, né? E qual que é a fofoca do bem? Fala, você tá sentindo cólica? Conversa com a sua ginecologista. Não está se sentindo ouvida, não está se sentindo acolhida por aquela profissional. Tem tanta profissional no mundo, né? A gente tá gravando aqui de São Paulo, mas tem tantas profissionais boas em São Paulo, né? No estado, no Brasil. Então, assim, não sofra por uma dúvida. Acho que é isso que é muito importante. Março Amarelo, a conscientização da endometriose, é trazer acolhimento e escuta para que você talvez receba o diagnóstico de endometriose. Perfeito. Não terminaria esse segmento melhor, gente. Muito obrigada. Nós já sabemos que a endometriose interfere na fertilidade. Agora vamos entender um pouquinho mais sobre como a reprodução humana pode auxiliar nesse tratamento para você que deseja ser mãe. E para nos acompanhar nesse bate-papo, trouxemos a doutora Stephanie, médica ginecologista especialista em reprodução humana da N-Clinic. Doutora, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. A primeira pergunta que a gente recebeu, óbvio, é como que a endometriose afeta a fertilidade feminina? Bom, a endometriose ela é uma doença inflamatória pélvica, né? Então, basicamente, o que ela faz, muitas vezes, quando ela atinge os ovários, ela pode reduzir a reserva ovariana e impactar, alguns estudos mostram que pode trazer um certo impacto na qualidade ovular, mas por ela ser inflamatória, ela muda toda a anatomia da pelve. Então, ela pode comprometer também as tubas uterinas, e a dificultar também a implantação do embrião no útero. E é regra, toda mulher com endometriose vai ter dificuldade para engravidar? Não necessariamente. A endometriose, ela não é um sinônimo de infertilidade. Ela serve como um fator de risco. Então, se a mulher sabidamente tem endometriose, ela deve pensar aí em planejar e otimizar o seu futuro reprodutivo. A localização ou o grau da endometriose, ela interfere na fertilidade? Sim, interfere. A endometriose ela pode ser classificada dependendo da quantidade e extensão dessa lesão, muitas vezes em superficial e profunda, e isso sim está relacionado bastante ao grau de infertilidade. Mas, novamente, não é sinônimo. Existem mulheres com endometriose profunda que nem têm sintomatologia clínica e não necessariamente vão enfrentar uma infertilidade, assim como o inverso é verdadeiro. Mas, em geral, a gente espera sim essa correlação. Na tua prática, tu consegue ver mais casos onde a endometriose profunda está ligada à infertilidade ou a mais simples, não tem correlação? Acredito que a profunda está mais correlacionada, mas o que a gente principalmente percebe é a sintomatologia clínica. Dificilmente você tem uma paciente com endometriose profunda que não tem nenhum dos sinais de endometriose, né? Nem que ela normalize essa dor, mas ela vai ter alguma dor que piora no período menstrual. Assim como também não é incomum ser assintomática e a gente descobrir ela justamente numa investigação de infertilidade. Aliás, esse é um dado bem comum. E aí a gente tem que lembrar que a infertilidade, ela é um dos sintomas da endometriose. Então a paciente pode não ter dor na cólica ou na relação sexual, mas ela pode ser infértil. A endometriose, ela
acomete a qualidade dos óvulos também, ou ela é uma questão mais anatômica, na trompa, ali no útero? Existem trabalhos que dizem que sim, que ela impacta na dificuldade, na qualidade dos óvulos, e existem trabalhos que não. Mas na prática clínica, que é o que mais importa para nós, o laboratório consegue ver uma piora da qualidade dos óvulos. Então, na prática clínica, a gente vê, sim, um impacto. Então, avaliar a qualidade dos óvulos é importante para quem tem endometriose. É importante, é que a gente tem que lembrar que a qualidade do óvulo a gente só vai conseguir avaliar dentro de um laboratório e principalmente se a gente associar tecnologias para isso, né? A gente não consegue biopsiar um óvulo por ele ser uma célula única, diferente do que a gente consegue fazer com o embrião. Mas endometriose não está correlacionada com alterações cromossômicas do embrião, mas às vezes ela faz um desfecho de desenvolvimento embrionário pior, com menor potencial reprodutivo, mas é diferente de doenças cromossômicas. E tem alguma idade ideal para investigar a fertilidade em quem tem endometriose? Se a paciente for diagnosticada com 18 ou com 35, essa investigação é importante ou a idade também é um fator relevante para a hora de investigar? A idade, ela é super relevante. Se a paciente teve um diagnóstico de endometriose muito jovem, por exemplo, 20 anos, muito provavelmente esse diagnóstico veio por impacto em qualidade de vida e não aí pensando em fertilidade. Mas tendo essa informação, quando ela pensar em chegar mais próximo aí dessa parte reprodutiva, talvez em torno de uns 25 ou 30 anos, essa é uma informação relevante. Então a gente tem que pensar em preservar a fertilidade ou às vezes em adiantar esta maternidade. Agora, é uma paciente que não tem diagnóstico de endometriose, está desejando engravidar, está tentando engravidar há 6 meses a 1 ano e não tem conseguido, a endometriose, como eu disse, pode ser causa de infertilidade. Então, ela faz parte da investigação do casal infértil. E como a gente pode orientar esses pacientes jovens que estão diagnosticadas com endometriose, foram recém-diagnosticadas, como é que a gente pode orientar elas para buscar uma avaliação ou entender como é que elas podem fazer o segmento da vida delas após o diagnóstico? Acho que o mais importante é lembrar que nem toda endometriose é cirúrgica. Então, a gente precisa individualizar aquele tratamento. Tem pacientes que um bloqueio hormonal, seja ele com uma pílula ou, por exemplo, um DIU hormonal, é suficiente. Tem paciente que a gente consegue bom controle com hábitos de vida, dieta anti-inflamatória e atividade física. E existem pacientes, sim, que vão se beneficiar da cirurgia. Então, endometriose não é sinônimo de cirurgia. E isso é uma coisa que a gente tem que conscientizar também bastante cirurgiões, né? A cirurgia, muitas vezes, ela vai resolver a dor da paciente, mas ela pode gerar um problema que é a infertilidade. Então, sempre que houver uma indicação cirúrgica, consultar um especialista em reprodução assistida para a gente entender se a cirurgia pode impactar e se houver essa possibilidade da gente preservar a fertilidade, seja aí congelando óvulos ou congelando embriões. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu fui diagnosticada, logo eu fui, obviamente, no Dr. Nilo Franz, que não conhece, e ele falou assim, vai congelar teus óvulos agora, né? Porque eu também não queria ser mãe no momento, ia precisar de cirurgia, né? E uma cirurgia ali que realmente podia impactar na qualidade, né? Na reserva ovariana. Então, congelar óvulos foi a primeira opção que me deram. Quais são os outros tratamentos de reprodução assistida que podem estar disponíveis para paciente com endometriose? O congelamento de óvulos é a melhor opção? Se a gente estiver querendo retardar essa maternidade, eu diria que é praticamente a nossa única opção, né? Agora, se é um casal que pode adiantar a maternidade, aí não necessariamente. A gente, às vezes, consegue terapias, inclusive de baixa complexidade, se o casal não conseguir uma gestação espontânea. Né? Às vezes uma inseminação uterina resolve, não necessariamente a gente precisa da FIV. Agora, se a gente for postergar, essa é a única ferramenta que a gente tem. Então, sim, seria a melhor opção. Isso é interessante você comentar, porque normalmente a gente pensa já, a FIV é a solução. Se não for o congelamento dos óvulos, a gente vai fazer a FIV, congelar os embriões, ou enfim, já engravidar no momento. Então, existem outros tipos de tratamentos que também podem auxiliar a paciente com endometriose. Não necessariamente a FIV é uma opção. Exatamente. A endometriose não é já uma via de mão única para uma fertilização in vitro. O casal que não está conseguindo engravidar de forma espontânea pode se beneficiar das terapias de baixa complexidade que a gente tem na medicina reprodutiva, que é o coito programado e a inseminação intrauterina. Então, só a endometriose ela não indica nenhum tipo de tratamento. A gente tem que avaliar o casal como um todo. Como é que está a reserva, qual que é a idade da paciente, qual que é o tempo de infertilidade, tem fator masculino associado? Isso é super importante. Como é que estão as trompas dessa paciente? Então, se a ideia for, podemos engravidar neste momento, a gente vai olhar para todas as terapias disponíveis. Agora, se a ideia for retardar a maternidade, aí a única maneira que a gente tem de parar relógio,
ou congelando óvulos ou congelando embrião. E como a gente pode decidir qual que é o melhor caminho para a paciente? É de acordo com o que ela quer no momento? Como é que funciona essa parte da orientação? Acho que principalmente o que ela quer neste momento, né? Então, levar em consideração o que ela deseja. Tem paciente que tem a maternidade muito clara e naquele momento ela pode ser viável. Tem paciente que não tem parceiro, que nunca nem sonhou em ser mãe. E aí, então, a gente precisa primeiro entender o que essa paciente almeja, em qual momento de vida que ela está, investigar as outras causas de possíveis infertilidades ou fatores dificultadores e aí sim determinar o tratamento para aquela paciente. Como eu disse, muitas vezes, hábitos de vida são suficientes, né? Uma paciente que tem uma dor leve, que não impacta na qualidade de vida, muito jovem, não está preocupada e a idade não vai ser um problema, qualidade de vida. A gente vai pensar que acupuntura, atividade física, resolvido. É uma paciente mais velha, já está tentando engravidar há mais tempo, sabidamente tem um fator masculino envolvido. Bom, relógio para nós aqui pode ser sim problema, então a gente precisa pensar talvez uma terapia de alta complexidade. Então, ele é bem individualizado. A gente está no Março Amarelo, né? O Março Amarelo fala da conscientização para endometriose. Que mensagem tu deixaria para essas pacientes que foram diagnosticadas com endometriose e que estão em busca de se tornar mães? Eu entendo que dá muito medo. Eu sei que tem inúmeros cenários, possibilidades. Isso traz muita dúvida e muita angústia para as pacientes. Então, a mensagem principal que eu dou é esteja cercada de bons profissionais. Né? Endometriose ela não é sinônimo de infertilidade, consequentemente de uma FIV, e nem todo tratamento da endometriose é cirúrgico. Então você precisa estar com um profissional que te olhe como um todo. O que você deseja, qual é o seu momento de vida e o que a gente consegue fazer para isso. Desde uma atividade física, uma acupuntura, para um controle de dor, até, se for o caso, sim, de um tratamento de reprodução humana. Perfeito. Muito obrigada, doutora. Obrigada pelo convite. Obrigada. Já entendemos o lado médico da endometriose, mas o cuidado com a paciente durante esse processo, como fica? Hoje trouxemos também a Mariane, que é gerente da N Medicina Reprodutiva e que faz o acompanhamento de enfermagem para bater um papo. Seja bem-vinda, Mari. Obrigada. Já vou começar com a primeira pergunta. Qual que é o papel da enfermagem quando chega uma paciente de endometriose aqui? Quando a gente fala das pacientes de endometriose, a gente sabe que elas já passaram aí por um tempo longo de diagnóstico, né? De consultas onde elas não foram consideradas, onde as queixas delas muitas vezes foram ali ignoradas, né? A dor é normal, toda mulher tem cólica. Então, eu acho que quando a gente recebe uma paciente com endometriose, com esse diagnóstico, essa atenção e esse acolhimento vem para dar mais o diferencial, né? Um maior diferencial no atendimento que a gente vai dar para essa paciente. Então, é ouvi-la, é apoiá-la. A gente fala muito de acolhimento voltado à escuta, mas ali, às vezes, um toque faz a diferença. E, às vezes, como enfermeira, eu trago muito mais explicar o processo. Isso também é um acolhimento. Explicar as etapas, explicar o que ela vai passar, né? Eu acho que esse tipo de acolhimento é o maior diferencial que ela pode ter. E o que vocês identificam naquela paciente com endometriose que às vezes elas mesmas não conseguem verbalizar? Acho que o medo aos tratamentos, diante de vários exames, né, do que vem ali pela frente. Se o médico vai considerar esses exames, todo esse histórico que ela já passou, né? Porque muitas vezes as pacientes de endometriose vêm com uma pasta cheia de exames. Né? É toda uma vida ali investigando o porquê dessas cólicas, o porquê da menstruação exagerada, né? Além do normal. E muitas vezes, quando a gente vê uma paciente que vem com um bloquinho de exames, uma pastinha, e é bem organizada. Então a gente já fala, pode ser que ali tenha uma endometriose ali presente, né? É essa percepção que a equipe precisa ter de o que pode estar acontecendo e qual pode ser a necessidade dela. Você comentou sobre como o medo dos tratamentos é algo que chama a atenção de vocês, que vocês percebem. Como vocês trabalham esses medos no dia a dia de vocês com essa paciente? Orientando. Eu acho que é trazendo à luz o que vai acontecer, o passo a passo, o porquê que esse exame é importante, né? Porque muitas vezes elas falam, eu vou fazer esse exame de novo, né? Por que eu preciso fazer isso novamente? Então eu acho que explicar o motivo, o porquê agora ele é importante, talvez ela já tenha feito
e naquele momento não era interessante se fazer, né? E eu acho que para as pacientes que chegam sem esse diagnóstico também e acabam descobrindo aqui conosco, já na medicina reprodutiva, também é importante acolher neste lado também do tipo, vai ficar tudo bem, né? A gente agora tá aqui. E agora o processo que você vai passar é esse bem detalhado. Acho que a informação sempre é o acolhimento principal para essas pacientes com endometriose. E tu tem razão, porque é tudo muito novo e o que é novo e desconhecido dá medo, né? Então, essa parte de trazer informação, ela te coloca a paciente, não, eu estou aqui, eu tô sendo ouvida, né? Elas estão ouvindo o meu medo, e estão ouvindo qual é a minha queixa, a minha dor, porque a endometriose é uma doença que se passa sozinha, né? Então, vocês têm um papel fundamental no escutar. Fala um pouquinho qual que é a importância, então, dessa escuta com o paciente. Eu acho que, além da escuta, é um olhar ativo, porque muitas vezes elas não vão falar. E a gente tem que ter esse olhar, essa percepção, aonde está esse problema, o que está causando, né? Porque muitas vezes os médicos são muito objetivos também, eles não estão errados, eles estão ali para dar aquele diagnóstico. E a paciente não vai se abrir para eles, né? Muitas vezes não, às vezes ela pensa, mas essa pergunta pode ser muito besta, muito idiota, por que eu vou perguntar isso para ele? Ele já me falou que eu vou ter dor, então tá tudo bem, né? E às vezes, tá tudo bem, entre aspas. E às vezes ela chega pra enfermagem e a gente pode falar, tenta uma compressa, tenta um chá, tenta, né, alguma outro tipo de tratamento ali, não tão medicamentoso, que é um acolhimento também para essa paciente, do tipo, olha, eu tô sendo ouvida, eles estão falando, não é só vai ali, toma um remédio e espera fazer o efeito. Tenta isso, tenta aquilo, né? E eu acho que essa é a diferença, esse é o acolhimento. Além da escuta, é o olhar, é estar sensível ao que essa paciente vai trazer ou que ela pode trazer. Que com os anos de experiência a gente já meio que sabe o que ela vai perguntar, o que pode ser que ela traga. E às vezes a gente pode já mostrar para ela dúvidas, esclarecimentos de dúvidas que ela nem pensou inteiro naquele momento. Tu vai sentir isso. No estímulo, você vai sentir mais dor. Você já tem uma propensão a sentir dor, então no estímulo você vai sentir isso, né? Acho que a gente trazendo esses pontos prévios, ela já se prepara melhor para aquilo que vai acontecer e muitas vezes ela fala, era isso que era mais? Também, porque ela já sabia que isso ia acontecer. E muitas vezes a gente também se depara com pacientes que estão vindo de outros lugares. O que para ti muda na experiência de um paciente que foi bem acolhido? Eu acho que ela passa pelo processo mais tranquila, né? Eu acho que é isso. A gente consegue fazer com que esse processo todo da reprodução, desse diagnóstico, que é pesado, não tem como a gente falar que um diagnóstico de infertilidade e um tratamento não seja pesado, né? Então a gente consegue aliviar essa carga. Ela tem alguém para contar, alguém que ela vai falar, eu posso ligar, eu tô aqui, eu posso estar aqui que elas vão me ouvir, elas vão me acolher, né? Porque é isso que muitas não tiveram, né? Nesses anos de diagnósticos, essa é a diferença que a gente consegue trazer. E como vocês lidam com essas pacientes que estão fragilizadas, né? Que já vieram... O diagnóstico já é algo forte, o tratamento também não é algo que é agradável, óbvio, e ainda convivendo com o diagnóstico, entendendo ainda com vocês possibilidades para o futuro dela, como vocês lidam com essas pacientes frágeis que chegam na clínica? É a atenção. Eu acho que não tem outra palavra, né? A gente poderia falar muito de livros, de didática, de teorias. É o humano tocar o humano. Eu acho que a atenção e esse acolhimento é fundamental. Não tem como a gente tratar desse tema sem falar do lado humano aí de todo o processo. Com certeza. Durante todo o meu tratamento de endometriose e também do congelamento de óvulos, né, que foi o que se achou melhor para o momento, eu posso dizer por experiência própria que toda a equipe de enfermagem, tanto da clínica onde eu fiz o tratamento, mas também a que me acompanhou durante a cirurgia, fez toda a diferença na experiência. Porque realmente o médico ele tem que estar preocupado ali em fazer um bom procedimento, em coletar bons óvulos, em fazer uma boa indução, em fazer uma boa uma cirurgia, mas quem está ali
enxergando que aquela paciente está chorando porque está com medo da agulha, como eu, está apreensiva, é a enfermagem. Então, esse olhar para o paciente como ser humano é extremamente importante. Essa semana mesmo chegou uma paciente para pegar a medicação e aí eu era do médico parceiro, e aí eu fui perguntando, ela falou assim, então, eu vim para fazer uma cirurgia de endometriose e agora eu tô aqui congelando meus ovos. Né? Então, ela falou, bagunçou toda a minha vida, todo o meu planejamento, era uma paciente que mora fora do país, então, tu vê, muda tudo, né? Um diagnóstico não vai mudar a saúde apenas, ou essa parte de querer ter filhos, como no teu caso, como no dela, era um congelamento de óvulos, que muitas pacientes que têm endometriose hoje ainda não sabem, né? Não sabem da importância desse congelamento, de uma cirurgia no futuro, a necessidade de já se ter esses óvulos congelados. Claro, é uma poupança quando a gente fala de congelamento de óvulos. Espero não usar, né? Espero que ele fique ali. Mas é um plano que entra na vida da pessoa e que dá uma bagunçada ali. Eu acho que esse acolhimento de tentar fazer esse processo ficar mais leve, igual eu falei assim, não, mas vai ficar tudo bem, né? A gente tá aqui, pensa, melhor você congelar agora do que passar por essa cirurgia e no futuro não conseguir engravidar, né? Caso você queira isso no futuro. Então, eu acho que são esses os momentos em que a gente tem que ter essa sensibilidade, essa escuta, esse olhar atento, para que as coisas fluam de uma maneira mais tranquila e agradável dentro de todo o caos que o diagnóstico causa. É verdade. Muito obrigada pelo trabalho que vocês fazem. Eu, como paciente, posso dizer que faz toda a diferença. Obrigada por esse trabalho de escuta e de olhar e estar próximo do paciente. E muito obrigada por ter aceito o convite para a gente conversar. Obrigada a vocês. Agora vamos falar sobre laboratório. Você sabia que casos de endometriose também interferem na prática laboratorial? Por isso, a nossa convidada de hoje é a embriologista da N-Lab, Carla Basso. Seja bem-vinda, Carlinha, do nosso bate-papo. Carla, uma dúvida comum é, para paciente de endometriose, qual que é o papel do laboratório nas práticas de reprodução assistida? Bom, o laboratório é o coração da reprodução assistida, né? Então, por mais que a gente esteja nos bastidores, a gente vai ter um impacto muito grande no tratamento dela, né? E muitas vezes, até mesmo antes desse tratamento acontecer, na comunicação junto com o médico e na orientação para o tratamento que vai se iniciar dentro da clínica de reprodução assistida. Então, nas pacientes com endometriose ou independente do tipo de infertilidade pelo qual essa paciente busca a clínica, a gente vai ter um papel de presença constante durante o tratamento dela, para no final entregar o resultado que ela veio buscar. E o que normalmente as pacientes com endometriose não imaginam que acontece dentro do laboratório? A gente sabe que é difícil a gente enxergar, transformar aquela célula microscópica em algo que tu enxerga. O que é uma curiosidade ali? Pois é, o que eu acho muito incrível da nossa profissão é que as pacientes imaginam algo muito mágico, né? Exatamente essa ideia de que é tudo muito difícil e que o que está acontecendo ali é a criação de uma vida de uma forma mágica. E claro, realmente é tudo muito difícil e tem uma mágica, uma poesia dentro do nosso trabalho, mas é tudo baseado em pura ciência e extremamente analítico. Então eu acho que é isso que é interessante passar para as pacientes, para elas entenderem que por mais que a gente esteja falando de um momento muito mágico para elas e que para a gente também nos traz toda essa magia, todo esse retorno, tudo que vai acontecer ali é baseado em muita precisão, muita ciência, em parâmetros extremamente controlados, e é isso que nos faz, no final, conseguir ter um bom resultado. E a gente falou anteriormente que uma das possibilidades, né, para a paciente com endometriose é ou congelamento de óvulos, né, ou talvez o congelamento dos embriões, né, dependendo muito de qual é a etapa da vida que a paciente está, quais são as necessidades. E aí eu queria que a gente pudesse falar um pouquinho para essa paciente como o laboratório acompanha o desenvolvimento desse embrião de forma segura. Muito bem dito, Ceci. Realmente, às vezes, a melhor alternativa para essa paciente vai ser fazer a preservação da fertilidade dela no congelamento dos embriões, dependendo do momento que ela se encontra, né, na vida, e são diversos parâmetros que a gente vai controlar ao longo do processo de desenvolvimento embrionário para manter a segurança do desenvolvimento e do processo como um todo dentro do laboratório.
Então, o primeiro ponto é que a gente tem muita tecnologia aplicada aos ciclos de reprodução e dentro desse desenvolvimento embrionário que está acontecendo. Então, hoje a gente trabalha com estufas time-lapse, que permitem que a gente observe esse embrião a todo momento. Então, é uma estufa que ela tira uma foto do embrião a cada 5 minutos e com isso ela consegue construir um vídeo do desenvolvimento completo. Isso nos permite observar aquele embrião em qualquer momento do desenvolvimento dele. Então, se eu estiver lá no dia 4 de desenvolvimento dele e quiser checar uma informação que aconteceu no segundo dia de desenvolvimento, a gente pode voltar, observar essa informação e assim agregar conhecimento ao desenvolvimento daquele embrião. E claro, além desse tipo de tecnologia que a gente vai ter, a gente pode estar aplicando inteligência artificial no desenvolvimento desse embrião para entender melhor a classificação dele e o potencial de gestação, de desenvolvimento futuro. E a gente vai ter também os parâmetros de controle do laboratório que estão atuando, né, em todos os ciclos, que são os controles dos gases, do pH, do meio de cultivo, o controle rígido das estufas, assim como controles de segurança de rastreabilidade, onde, por exemplo, todos os ciclos eles são realizados por 2 embriologistas, né? Sempre um realizando o cuidado daquele embrião e fazendo congelamento ou alguma etapa do desenvolvimento dele, e outro embriologista apenas cuidando e se certificando de que tudo está acontecendo da melhor forma. Então, são diversos pilares que a gente vai seguir no desenvolvimento desse embrião para garantir a segurança do desenvolvimento e da rastreabilidade. E vocês enxergam alguma coisa diferente no embrião ou no óvulo da paciente com endometriose? Tem alguma coisa de diferente na qualidade? A endometriose impacta a qualidade daquele óvulo ou embrião? Então, a endometriose é muito interessante que eu acho que é o principal fator de infertilidade que nos traz características visíveis nos óvulos, né? Então, é muito interessante porque normalmente o embriologista pode até não saber que aquela paciente tem endometriose, não veio no prontuário, não foi descrito, mas quando a gente olha o ócito no microscópio, o líquido folicular que aquele ócito veio, a gente consegue reconhecer que aquela paciente, ela tem endometriose. É mesmo? A gente consegue perceber, e é bastante interessante, assim, porque tem características muito específicas, tanto na característica do ócito, como ele tem uma granulação, então ele tem um aspecto um pouco mais arenoso, digamos assim, e o líquido folicular também traz essa característica. E isso é muito bastante associado à especificidade desse tipo de infertilidade, né, que envolve fatores inflamatórios, fatores de estresse oxidativo. E claro, infelizmente, isso vai afetar a qualidade daquele ócito, né? Se consegue afetar a morfologia dele, acaba impactando no potencial reprodutivo daquele ócito. E observando essas características diferentes, tem alguma adaptação que é feita dentro dos processos do laboratório para essa paciente? Infelizmente, quando o gameta já chega no laboratório, é um pouco limitado o que a gente pode exercer de abordagem. E para endometriose, a gente não tem ainda nenhuma técnica, e ainda, né? A gente sempre pode pesquisar e aparecer coisa nova no futuro. Mas no momento a gente não tem nenhuma abordagem que a gente possa fazer para o ócito melhorar de qualidade, né? Então ele vai seguir os protocolos normais do laboratório, os protocolos padrões, mas a gente ter essa informação e a gente entender o que aquele óvulo passou dentro do corpo da paciente vai nos indicar se o desenvolvimento que ele está tendo no laboratório está dentro do esperado ou não. Porque aí a gente pode, então, fazer alguma abordagem junto com o médico para antes da coleta a gente conseguir melhorar a qualidade daquele ósseo. É um trabalho em conjunto, né? O médico e o laboratório, eles trabalham ali junto com a paciente, mas o gameta ele tem que vir o melhor possível ali pro laboratório. Exatamente. Quando chega no laboratório, ele já não tem mais o suporte do corpo da paciente. Então a gente vai trabalhar muito próximo com o médico, com a equipe de enfermagem, para quando esse gameta chegar no laboratório, aí sim, a gente estar buscando a melhor qualidade possível. E aproveitando que a gente está falando então com a nossa coordenadora do laboratório, por que o laboratório é tão determinante nos tratamentos de reprodução assistida? Porque o laboratório é o coração de tudo, como eu falei lá no início. Né? A gente acaba ficando nos bastidores, né, Ceci? Mas tudo
vai acontecer dentro do laboratório, né? Então, no momento que os gametas chegaram lá, o ócito, o espermatozoide, a partir dali é com a gente, né? Então, o resultado que a gente vai conseguir no final é dependente desses gametas, mas também é dependente do laboratório. Então, ele é importante porque a qualidade, a experiência técnica, a rigidez dos processos que vai permitir que a gente consiga desenvolver bem aquele gameta que a gente conseguiu captar para ter, no final, o melhor embrião possível. Então, a gente é tão importante porque a gente é o centro de tudo. No final, é ali que realmente vai acontecer. A primeira casinha desse embrião, nós somos as primeiras babás, a gente que vai começar a cuidar desse início de educação aí, são as primeiras provas que ele vai passar, todas são lá com a gente, né? Então, por isso, a gente é o começo de tudo. Por isso que a gente acaba sendo tão importante, por isso que a escolha de um bom laboratório é muito importante nesse processo. E a gente comentou antes sobre congelamento de embriões e de óvulos, né? No teu dia a dia, o que tu mais enxerga que chega no laboratório? Congelamento de embriões para endometriose é algo mais comum do que o de óvulos? Ainda não. Ainda o congelamento de oócitos acaba sendo a maior decisão das pacientes, né? Tanto por um ponto de que permite uma maior flexibilidade no futuro, né? Porque acaba sendo um momento muito específico de vida para essa paciente fazer preservação de embriões, né? Sim. E envolve questões também de legislação, né? Então, é muito mais fácil a gente tomar decisões com aquele ócito, só com aquele gameta no futuro, do que com um embriãozinho que já está formado, né? Então, ainda o mais comum é a gente observar o congelamento de oócitos em pacientes com endometriose. Mas eu acho que, independente da escolha da paciente, se a gente está indo para o congelamento de oócitos ou para o congelamento de embriões, o importante é fazer esse processo antes de um tratamento para endometriose, né? Então, a gente sabe que muitas vezes o tratamento é cirúrgico, pode arriscar a capacidade reprodutiva dessa paciente. Então, independente do que aconteça, o importante é preservar, né? É tomar esse passo, congelar óvulos, congelar embriões, mas, né, garantir que lá no futuro vai existir essa opção a mais, né, para jornada reprodutiva dela. A paciente com endometriose, assim como qualquer paciente de reprodução assistida, ela conta com um apoio multidisciplinar, como você comentou antes, né? Me fala um pouquinho como é que é esse link entre o laboratório, entre a enfermagem, entre o médico, para o tratamento dessa paciente com endometriose. É multidisciplinar e é de comunicação constante, né? Então, normalmente, quando a paciente ela chega no médico para iniciar esse tratamento, ou até para iniciar a conversa sobre reprodução assistida, a gente já vai ser informado por esse médico de que essa paciente está entrando para um possível tratamento. Dependendo do caso, a gente já vai tentar alguma nova abordagem ou sugerir algo que a gente possa fazer nesse ciclo para a gente ter um melhor resultado. E a enfermagem está ali sempre assessorando as duas pontas e principalmente acolhendo essa paciente durante todo esse processo, né? Querendo ou não, a gente fica em duas pontas muito técnicas, né? Então, tanto a parte do médico quanto a parte do laboratório são partes mais frias, é um processo mais técnico, a gente precisa se preocupar um pouco mais com o resultado e com toda a razão. E a enfermagem tem um papel claro de estar auxiliando essa paciente no processo de preparo dela, mas é um papel muito mais acolhedor, né? Em tornar essa jornada mais leve, que a gente sabe que às vezes causa muitas dúvidas, é muito ansiolítico, é muito difícil. Então, é bom elas poderem ter esse apoio também de alguém que entende as duas pontas, porque a enfermagem entende da parte médica, entende da parte do laboratório, acaba sabendo tudo o que está acontecendo e consegue transmitir com calma e transparência tudo isso para a paciente. E como tu comentou, né, a parte do laboratório é uma parte mais técnica, é uma parte que não aparece tanto, né, então a paciente não tem tanto acesso. Então é importante esses momentos a gente trazer, né, as pessoas que estão ali cuidando dos primeiros momentos daqueles gametas, o primeiro momento daquele embrião, porque no fim é o resultado do que a paciente veio buscar aqui, né, que é aquele acolhimento, aquela escuta para aquela doença que ela tem. A gente sabe que a endometriose é uma doença silenciosa, que traz muita dor, e a mulher sofre sozinha. Então a gente poder
trazer, né, tu representando o nosso laboratório para falar sobre isso. É muito, muito importante. Muito obrigada. Ai, obrigada. Não, eu adoro participar e adoro também poder estar em contato com as nossas pacientes, né? O laboratório, a gente tenta sempre que possível estar em contato com elas, com a história delas. E é muito bom poder sair do laboratório e participar também, né? Um pouquinho fora e contar da nossa rotina lá dentro. É isso aí. Obrigada pelo convite. Se você se identificou com essa conversa, procure orientação. Falar sobre endometriose é o primeiro passo para cuidar de si mesma. Obrigada por estar aqui conosco. Até o próximo episódio.